noite, pessoal. Estamos aqui dando início a mais uma live. Hoje, quinta-feira, dia 5 de novembro. E hoje o tema da nossa live é Desvendando a Adoção, onde eu estarei com o promotor de justiça, Casé Fortes. Esse tema tão importante. Então, vou fazer uma apresentação breve, rapidinho. Eu sou, para quem está vindo dos convidados do Casé, eu sou Cíntia Raj, uma escritora, a princípio de livros infantis, tenho alguns projetos, mas para outras faixas, mas hoje o meu público-alvo são as crianças. Estou há mais de 12 anos nessa linha de proteção. Conheço o Casé há 10 anos, hoje eu estava contando, Casé. Há quanto tempo que a gente se conhece? Porque a primeira vez que você esteve aqui em Macaé, o meu filho Juan, que hoje está com 10 anos, ele estava bebezinho, né? Então, 10 anos aí de amizade por conta desse trabalho de proteção à criança. E é isso. Eu sigo nessa luta, em defesa, em proteção, acreditando que cada um de nós, na sua habilidade, na sua atribuição, a gente vai tentando fazer a nossa parte. E aí, Casé, eu gostaria que você se apresentasse aí para o pessoal que já está acompanhando a gente. Boa noite para todo mundo. Eu sou o Casé Fortes. Casé é apelido, meu nome é Carlos José, né? Mas todo mundo fala Casé mesmo. E eu sou promotor de justiça em Minas Gerais e tenho a honra de conhecer a Cíntia Carla lá de Macaé, que também é minha cidade. Tive a honra de receber o título aí. Por falar nisso, um abraço para o Julinho, para o Carlos Lessa, para todo mundo aí de Macaé. E a gente se conheceu numa ocasião muito especial, que foi ainda durante a CPI da pedofilia, né? Que eu tive aí pra gente pela primeira vez, para mim, pela primeira vez, estive aí em Macaé para falar sobre esse assunto, sobre proteção à criança e ao adolescente, especialmente em relação aos crimes de pedofilia, ou seja, abuso e exploração sexual. Até aproveito a oportunidade para quem quiser assim, tratar e ver alguma coisa sobre esse assunto, crimes de pedofilia, abuso sexual, exploração sexual, eu convido para visitar a minha página, o meu canal no YouTube, né? Casé Fortes, é fácil de achar, e lá tem vários vídeos falando desse assunto. Esse aqui, inclusive, logo vai estar lá também, né? Tem alguma coisa sobre adoção, mas a maior parte é sobre crimes de pedofilia e está todo mundo convidado. E é isso, estou muito honrado de receber esse convite para falar com você a respeito de adoção. É uma questão assim, fundamental, porque se a gente fala de direitos da criança e adolescente, um dos direitos fundamentais, que são prioridade absoluta na Constituição Federal, é o direito à convivência familiar. E ele a convivência familiar é uma questão muito importante, porque quando a gente fala ali na Constituição de todos os direitos da criança e do adolescente, vida, saúde, educação, convivência familiar, convivência comunitária, profissionalização, etc., todos os que estão ali, todos eles dependem muito do direito à convivência familiar, ou seja, da família em que essa pessoa está inserida. Quando a pessoa está dentro de uma família responsável, uma família boa, essa família vai ser a primeira entidade que vai cuidar da garantia de todos esses direitos. Claro que eles são responsabilidade também do Estado, também da comunidade, mas a família é sempre a primeira. E o principal objetivo do Instituto da Adoção, já falando um pouco do assunto, é garantir para crianças e adolescentes o direito à convivência familiar, ou seja, garantir a todos os menores o direito a ter uma família. Então, por conta do mês de outubro, né, eu me lancei nesse projeto. Na verdade,
eu me vi como que eu precisava fazer, por conta da experiência, da minha trajetória, eu precisava fazer algo, levando em consideração esse tempo que a gente vive voltado para a criança. Foi onde eu pensei em fazer, toda quinta-feira do mês de outubro, uma live voltada para a proteção dos direitos da criança. E assim, eu pedi muita luz, né? Eu pedi muita luz divina para os temas a serem abordados, porque quando a gente trata de criança, existem diversas questões super importantes, porque tudo que diz respeito à criança é muito importante. E depois que eu fechei o ciclo, que as pessoas que eu convidei, como você, aceitaram o convite, e que eu, particularmente, comecei a me aproximar desse assunto da adoção, desse tema da adoção, a impressão que dá que quando você se lança para alguma coisa, parece que a sua energia vai chamando, e cada vez mais que eu ia enfatizando essa questão da live em relação à adoção, eu via mais a importância da gente falar desse assunto, tratar da adoção. E assim, chegaram várias dúvidas que durante a nossa live aqui eu vou estar passando para você, e eu preciso dizer que eu também me sinto super honrada, eu sei que a sua agenda assim, é super lotada, e o mais bacana assim, que eu vejo no Dr. Carlos José, né, nosso amigo... Não, fala Casé mesmo. Carlos José é minha mãe quando tá brava, sabe? Assim, a sua simplicidade e essa sua aceitação dessa missão, porque eu vejo, Casé, que você, além de promotor de justiça, você abraçou essa bandeira de proteção à criança. E aí eu acho que tem um artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que eu logo há 12 anos atrás, quando eu comecei a entrar nessa esfera de direito da criança e adolescente, esse artigo 4º, assim, eu sou apaixonada por ele, porque ele diz o quê? Que é dever da família, sociedade, comunidade, poder público assegurar os direitos da criança. Então, desse artigo, a gente tira que, independente da função ou cargo que a gente ocupa hoje, cada um no seu chamado é responsável em assegurar esse direito. Por isso que eu digo, Casé, que se você não fosse promotor de justiça, com certeza, se você tivesse uma outra profissão, a sua missão é essa, proteção à criança e ao adolescente, e é isso. Eu quero dar boas-vindas para o pessoal que está chegando aí agora, sejam todos bem-vindos. Eu tenho certeza que vai ser um momento de troca e enriquecimento de conteúdo em relação ao tema que está sendo proposto nessa noite, que é desvendando a adoção. Então, Casé, vamos começar? Vamos lá. Muito obrigado por tudo que você falou, viu? Eu sei que é bondade, eu sou que você é minha amiga, mas obrigado. Então, a primeira questão, é claro que a maior dúvida, né, das pessoas, qual o caminho? Eu, Cíntia, eu acordei hoje e eu quero adotar uma criança. O que eu tenho que fazer? Eu vou dizer agora, e primeiro de tudo, essa decisão é uma decisão muito importante também. E a pessoa que toma essa decisão, antes da gente falar assim das providências práticas, né, a pessoa que toma essa decisão deve estar ciente que a adoção serve, antes de tudo, como para atender ao interesse da criança a ser adotada, ou mesmo do adolescente a ser adotado. Todo o processo de adoção é baseado nisso, em garantir a uma criança ou adolescente, ou mais de uma, dependendo do caso, né, o direito à convivência familiar. A pessoa mais importante naquele processo não é quem adota, é quem é adotado. Muitas pessoas às vezes encaram adotar como se fosse um ato assim, de caridade. Olha como ele é legal, ele vai pegar e tirar aquela criança que está abandonada dessa situação e dar uma família. E isso é legal mesmo, é bacana, é verdade, mas não é o principal. A pessoa que adota, ela é uma privilegiada também, porque ela recebe uma dádiva inestimável, que é tomar conta de outro ser humano.
E é assim que a adoção precisa ser encarada, sabe? A pessoa que resolve adotar, às vezes, para praticar uma caridade, eu acho que ela deve repensar. Ela deve entender que, ao adotar, ela está recebendo, em primeiro lugar, uma dádiva muito importante, a oportunidade de participar da vida de outra pessoa e tornar essa pessoa seu filho. Seu filho, ponto. Isso é importante falar também. Não existe, como já existiu na lei brasileira, diferença entre os tipos de adoção. Tinha adoção plena, adoção parcial, filho adotivo, né? Hoje em dia não existe nada disso. Existe filho, ponto. Seja ele vindo pela adoção ou vindo pela barriga. É só filho. Não se usa a expressão filho adotivo mais. Filho biológico, sim, porque às vezes é importante saber a questão genética. Nós até podemos falar um pouco sobre isso, do direito genético da pessoa. Mesmo quando ela é adotada, ela continua mantendo o direito de conhecer a sua origem genética, que tem várias implicações, né, em casamentos consanguíneos, por exemplo, nas questões ligadas à medicina genética, inclusive. Bem, mas isso é outra questão. Vamos voltar para o nosso assunto aqui. O que a pessoa, então, decidiu de uma forma consciente, quer adotar? A primeira coisa, ela vai precisar de um advogado. Então, escolha um advogado de sua confiança, um advogado ético e competente, mas principalmente de sua confiança, para te ajudar nesse processo. O primeiro passo é fazer o cadastramento. Você tem que se cadastrar como candidato à adoção. Hoje, essa é uma exigência da lei, chamada Nova Lei de Adoção, mas que já existe aí desde 2009. Né? Então, como se faz esse cadastro? Você comparece ao fórum, né, à vara da infância e juventude do fórum, vai lá na secretaria e fala, olha, eu quero fazer meu cadastro como adotante. Aí vão te dar uma lista de documentos que você vai apresentar, né, documentos estes que vão provar, inclusive, sua idoneidade física, mental e moral, pede umas certidões, umas questões puramente burocráticas de documentação. E juntados esses documentos, vai ser marcado um cursinho para adotantes. Não tem uma regulamentação que atinja o país inteiro. Aqui no nosso comarca, a gente faz um cursinho mesmo, que demora alguns meses, com aulas semanais. Aulas, encontros semanais. Nesses encontros a gente fala lá sobre adoção, o juiz fala, o promotor fala, psicólogos, assistentes sociais, pessoas que já adotaram. Para essas pessoas que estão querendo se candidatar a adotantes, né, terem noção dos problemas e das vantagens que elas vão ter com aquele ato. Né? Ou seja, primeiro passo, vai lá no fórum, vai lá na Secretaria da Infância e Juventude e fala, quero fazer meu cadastro, pega a sua lista e junta os documentos. Para a pessoa fazer esse processo aí de cadastramento, ela precisa de advogado? Pela lei, não precisa. É um processo administrativo, pode ser feito um requerimento, que já existe um formulário. Agora, eu recomendo que desde já tem um advogado. É importante porque ele já vai ali facilitar muito e já vai acompanhando desde o começo, porque depois, para o processo de adoção, você com certeza vai precisar do advogado. E ele já vai ter acompanhado tudo desde o começo e te ajudado em dúvidas. Mais uma coisa importante também, né? O advogado vai te orientar em dúvidas que você, porventura, tiver e não forem esclarecidas por esse cursinho ou esse encontro. Tem comarcas em que não é feito bem um cursinho, mas é simplesmente um encontro mais curto, que às vezes pode ser insuficiente para certas pessoas, insuficiente para esclarecer todas as dúvidas que elas tiverem. Né? Então, esse é o primeiro passo, depois da decisão consciente, é fazer o cadastro, né, e se inscrever. Aí, bem, feito o cadastro, a pessoa está ali cadastrada, registrada como adotante. Cazé, deixa eu perguntar dentro dessa sua resposta, você falou que na sua cidade tem um cursinho, né, que as pessoas que
têm esse desejo, fazem um cadastro e eles já vão sendo preparados ou vai sendo mostrada a realidade para ver se realmente eles querem aquele caminho. A respeito desses cursos, por lei, isso é obrigatório ter e tem em todos os lugares? Ou, porque assim, eu particularmente, eu conversei até com algumas pessoas que estão até em filas de espera, e assim, ninguém mencionou acerca desse curso. Isso é obrigatório? É necessário, é obrigatório um esclarecimento às pessoas que estão se candidatando ao cadastro de adotantes. Esse esclarecimento pode ser feito de várias formas. Pode ser feito numa conversa com o juiz, pode ser feito numa palestra, ou pode ser feito por meio de um cursinho, que é o meio que nós optamos por fazer, por entendermos que é o mais completo, né, que Sim. pode ser mais útil. Mas é obrigatória, o que é obrigatório pela lei é uma instrução, né, a pessoa ter uma preparação para a adoção. Até para esclarecer diversas dúvidas que podem surgir ali, também para saber melhor da realidade e firmar na decisão, ou até não. Existe gente que no decorrer do cursinho chega e fala, bem, pensando bem, isso não é para mim. Né? Existe. Mas, só complementando, né? Feito o cursinho, a pessoa pode simplesmente aguardar que ser chamada, né, receber lá um telefonema, por exemplo, dizendo o seguinte, ó, vem aqui para você, porque nós temos uma criança ou um adolescente aqui dentro do perfil que você formulou e nós queremos realizar uma aproximação, ver se é possível, ou seja, te oferecer uma pessoa visando a adoção. Ou pode também fazer o que se chama de busca ativa, né, e buscar isso, mas isso tem que ser feito com bastante cuidado, com autorização judicial, daí a importância do acompanhamento do advogado, né, porque ele que vai requerer ao juiz, né, por exemplo, uma visita orientada a uma entidade de acolhimento. Isso é possível, mas tem que ser feito com autorização judicial e com uma preparação para essas pessoas que vão visitar, para que elas não deem ali falsas esperanças, para que elas não criem expectativas que podem ou não, e também que elas não tenham expectativas que eventualmente podem não se concretizar. Ok. E quais são os principais requisitos para adotar uma criança? Tá, eu até separei aqui do lado para falar sobre cada um deles, que a gente tem, vamos dividir aqui. Eu vou até, se me permite, eu vou levantar e te mostrar aqui na tela. Quem quiser dar um print, só para a gente ter uma ideia e a pessoa deixar guardado aí, pode ser útil. Fica à vontade. Né? Quer ver? Olha só. Eu botei aqui no computador. Aqui, ó. Requisitos da adoção. Tá vendo? Ó? Tem requisitos subjetivos e requisitos objetivos. Aí dos subjetivos, idoneidade das pessoas que querem adotar. A gente depois fala um pouquinho de cada. Tá? Motivos legítimos para a adoção. Reais vantagens para a pessoa que se quer adotar. Esses são os subjetivos. Objetivos. Né? A idade e parentesco das pessoas envolvidas. O 2. Consentimento ou destituição de poder familiar dos pais biológicos da pessoa que se quer adotar. Consentimento da pessoa que se quer adotar. Estágio de convivência e prévio cadastramento, que é o que a gente já falou um pouquinho agora. Esses aí são os principais requisitos de acordo com a lei. Né? Antes, eu acho que até cabe um pouquinho falar, antes da gente falar dos requisitos, falar qual que é a lei. É o Estatuto da Criança e do Adolescente. É a lei que rege a adoção. Essa lei teve uma grande modificação no ano de 2009, com a chamada Nova Lei de Adoção. Eu tive o privilégio, a honra de participar, de formular um dos projetos de lei que foi usado para se chegar ao projeto final da Nova Lei de Adoção. Nosso projeto foi feito por mim e pelo Dr. Núbio Parreiras, um dos juízes aqui de Divinópolis, que nem mais trabalha nessa área, mas é um bom juiz. E nós fizemos um projeto com algumas sugestões que foram aceitas junto com muitas outras, né? E essas sugestões foram aceitas inclusive porque elas eram comuns a outras pessoas também. Muita gente sugeriu as mesmas coisas.
sabe? Principalmente relativo a acelerar o processo das crianças que estão em abrigos, porque o que a gente queria é que as crianças não fiquem abandonadas lá nos abrigos por causa de entraves burocráticos, né? E essa lei, a chamada nova lei de adoção, ela trouxe muitos avanços, muitas coisas boas, de fato, quando ela modificou todo o processo de adoção. Mas ela poderia ter avançado mais e, em alguns pontos, ela tem muitas falhas e eu critico, né? Porque ela foi vendida, por exemplo, como sendo uma lei que iria desburocratizar a adoção. E, na verdade, não é bem assim. Em muitos pontos, ainda continua sendo um processo extremamente burocrático. Ela, embora tenha como objetivo a garantia do direito da criança e do adolescente, às vezes ela é mais burocrática e mais lenta, justamente por se prender muito ao direito dos pais, que é relevante, deve ser levado em conta. Mas, em primeiro lugar, de longe, tem que vir o direito da criança, né? Então, vamos voltar ali. Dito isso, né, eu vou explicar como é a lei. Algumas coisas eu vou simplesmente explicar e algumas eu até critico e não concordo, mas é do jeito que é. E a gente trabalha com essa lei tentando fazer com que ela seja o mais eficiente possível, mas respeitando a lei, claro, né? Ali, falando dos requisitos subjetivos, né? Idoneidade dos que querem adotar. Isso aí é uma coisa bem evidente. É claro que não é qualquer pessoa que pode pegar uma criança e adotar. Quando a pessoa faz o cadastro, a idoneidade dela já é conferida. Por exemplo, vamos ver se ela tem processos criminais, se ela já foi condenada, por exemplo, por um crime sexual contra a criança, um crime de pedofilia. Essa pessoa não pode adotar uma criança, né? É feita essa investigação. Exatamente. Ela tem que mostrar as certidões e também vai ser investigada, né? Se tem condenações criminais, é feito um parecer psicossocial daquele casal ou daquela pessoa. Por quê? E se for, por exemplo, um usuário de droga, né? Um usuário contumaz de drogas, se tiver hábitos incompatíveis com lidar com uma criança, se for um viciado em álcool, por exemplo, alcoólatra, que causa problema. Então, isso tudo aí pode mostrar que a pessoa não é idônea. Outra coisa, motivos legítimos para a adoção. Outro requisito subjetivo. Qual o motivo? Por que aquela pessoa quer adotar? Isso tem que ser investigado, né? Eu quero adotar porque eu quero ter um filho. É um motivo legítimo, é um motivo certo, né? Eu quero adotar porque eu não tenho, eu queria alguém para deixar o meu dinheiro, mas eu nem gosto muito de criança, quero só ter uma pessoa. Não é um motivo legítimo. Tem gente que chega ao absurdo de falar, eu quero adotar para ter uma pessoa para cuidar de mim quando eu ficar velho, né? Quero um empregado aqui em casa. Então, isso não são motivos legítimos, porque não são sequer morais, né? Então, isso tem que ser investigado também. Por que você quer adotar? Outra, reais vantagens para a pessoa que se quer adotar. É claro, a adoção tem que ser boa para o adotando. Ela tem que ser boa para a criança ou para o adolescente, que vai ser, se ela não for a favor dos interesses dessa criança ou adolescente, o processo não pode ir adiante, né? Aí a gente já passa para os requisitos objetivos, né? A idade e o parentesco das pessoas que estão envolvidas ali, né? Por exemplo, a pessoa tem que ser maior de 18 anos para adotar e tem que ter pelo menos 16 anos de diferença entre eles, né? Não podem adotar os ascendentes e os irmãos. Um irmão, por exemplo, não pode adotar outro, né? Por uma questão até óbvia, né? Ficaria muito esquisito lá a pessoa constar como pai. Até porque, quando se faz o registro de uma adoção, não consta na certidão de nascimento nada a respeito disso. Certidão de nascimento consta simplesmente é filho de fulano, de Beltrano, neto de fulano, de Beltrano e tal. Não tem nenhum registro, nenhuma referência à adoção, porque não pode haver essa diferença. O registro original fica assim guardado, e a gente até volta nesse assunto depois. Novamente, por quê? Porque a pessoa, quando atinge 18 anos, ela tem o direito de conhecer esse registro para uma necessidade médica, uma necessidade genética,
para se evitar um casamento consanguíneo. Então, esse registro fica guardado lá no cartório, em segredo, e ele só é revelado para a própria pessoa após ela atingir a maioridade, né? Vamos ver aqui. É o consentimento dos pais biológicos ou destituição de poder familiar. Esse é um requisito cujo cumprimento muitas vezes é o que atrasa o processo, é o que faz o processo ser mais demorado. Porque o que pode acontecer? Vamos falar da hipótese mais fácil primeiro. O consentimento dos pais biológicos. Nasce uma criança, a mãe às vezes tinha uma vida com algum problema de comportamento, ou simplesmente foi uma opção dela, e ela não sabe quem é o pai. Ela não sabe dizer quem é o pai. E ela não tem interesse em ficar com essa criança. Ela pode chegar e falar assim, eu quero que essa criança seja adotada. Por quem? Por quem for idôneo, estiver inscrito no cadastro, né? Ela poderá ser adotada. Então, eu renuncio ao poder familiar, ou seja, eu renuncio ao meu direito em relação a essa criança para que ela possa vir a ser adotada por outra pessoa. Esse é o consentimento. Eu consinto com a adoção. Isso acontece. Se isso não acontece, tem que haver a destituição de poder familiar. O que é isso? Poder familiar era o que antigamente a gente chamava de pátrio poder. É o poder, dever que os pais têm em relação aos filhos. É um poder porque dá direito a mandar na vida dos filhos, digamos assim, mas também é o dever que cria compromissos para com esse filho. Você tem que cuidar, você tem que garantir os direitos dele, né, desse filho. Então, a pessoa que tem o poder familiar, mas não o exerce de forma correta, ela pode perder esse poder através de um processo regular. Por exemplo, isso infelizmente não é incomum, acontece muito, né? A mãe ou o pai abandonam o filho na rua, né? Deixam ele jogado, ou então não cuidam direito, são usuários de droga, de bebida, tem uma vida totalmente desregrada e a criança muitas vezes fica largada, não é vacinada, não é cuidada, não é alimentada, passa risco de morte e ela fica ali numa situação que se chama situação de risco. Essa criança, primeiro de tudo, a lei manda que a gente tente ajudar essa família a cuidar dessa criança, a se recuperar, a sair da situação de negligência. Mas se isso não é possível, a gente tem que tirar dessa família. Oi. Tem que fazer a destituição. Tem que fazer a destituição. Aí, se a família não cuida direito, tem que fazer a destituição. Muitas vezes a gente tenta, no próprio processo de destituição, conseguir que isso seja amigável. Sabe, conversar com a pessoa e falar, olha, você não está tendo condição, renuncia ao poder familiar, porque assim essa criança poderá ser encaminhada para uma família substituta através da adoção, né? E vai ser bem cuidado. E às vezes tem pais e mães até que concordam. Por outro lado, também tem pais e mães que, embora sejam negligentes, não querem abrir mão do filho e aquele processo se arrasta lá na justiça e a vida da criança fica muitas vezes empacada por causa disso. E dentro dessa realidade aí que você está falando, eu assisti um filme recente agora que, por providência, falava sobre essa questão da adoção e me recordou quando você diz aí que quando a família, a mãe, vamos falar da figura da mãe, não tem condição, no filme que eu assisti, a mãe, ela era uma dependente química, mas ela estava naquele processo de tentando largar, aí conseguia ficar um tempo, e a família que estava interessada nas crianças, que eram 3 crianças, assim, né, que fica naquela expectativa, porque a pessoa, quando realmente quer, chega,
esse desejo consciente, como você falou lá no início, de adotar, eu creio que aquele desejo ele só vai aumentando mais e mais. E no filme acontecia que quando estava assim, quando a família interessada estava muito próxima de adotar por conta da instabilidade em todos os sentidos daquela mãe, ela conseguia ficar um tempo sem o uso das drogas e aí as crianças retornavam para ela. Né? No fim, né, o fim desse filme foi que as crianças, que realmente o juiz chega à conclusão de que aquela mãe não tinha condição e a família, foi um final feliz, no caso, para a família que estava interessada em adotar. Casé, como o tempo, assim, eu teria outras perguntas, né, seguindo a nossa pauta, Nossa, mas como... eu falo demais, desculpa. Não, é preciso, mas eu acho né? que seria bom a gente concluir rapidamente aqui os requisitos para adoção. Porque tem alguns porque importantes que ele não comentou. Não, sim, porque tem Eu mais vou ser perguntas. super rápido. Tá, Vou tá até bom. sair daqui, vou só citar aqui os que eu não falei ainda. Eu falei do consentimento ou destituição de poder familiar agora, aqui, né? Isso. A gente não falou ainda. Consentimento da pessoa que se quer adotar. É o seguinte, o adolescente, ou seja, maior de 12 anos, ele é ouvido obrigatoriamente e ele precisa concordar com a adoção. Ele precisa dizer, eu aceito essa adoção. É muito importante. Já a criança, ela não é obrigatório que ela seja ouvida. A pessoa com até 12 anos, incompletos. Eu acho que a gente sempre deve ouvir, mesmo a criança. Mas não é obrigatório pela lei. Uma coisa importante, o estágio de convivência. O estágio de convivência muitas vezes é dispensado, mas ele é útil. Quando a criança passa um tempo, ou adolescente passa um tempo, né, ali na família que quer adotar, para ver se eles vão se adaptar, se vão se dar bem e tal. E o último requisito, já falamos bastante sobre ele, é o cadastramento prévio. Tem exceções para o cadastramento. Já adianto. No caso da pessoa já ter a guarda anteriormente, vamos supor, não é cadastrado, mas já tinha a guarda há anos, uma guarda de boa fé, né? Não uma criança... Daquela criança. Sim. E quando é uma adoção unilateral também, vamos supor assim, meu filho e eu me caso, a minha esposa pode adotar o meu filho, entendeu? Mesmo que não esteja cadastrado. Eu ilustraria essa situação, por exemplo, eu conheci uma senhora que ela ficou muitos anos tomando conta da sua netinha. A mãe era viva, mas não assumia as responsabilidades com a criança. E ela ficou muitos anos e, por fim, ela queria adotar aquela criança. Mas era a avó? Era a avó. A avó não pode, né? A avó não pode. Porque é ascendente. Não precisa, ela já é avó, né? Mas num caso assim por exemplo, diante de uma situação de uma matrícula, que às vezes tem que ser a mãe... Basta dar a guarda. Porque quando eu estava conselheira tutelar, nossa, era muita situação dessa. Que a mãe não sabia para onde estava a mãe. E deixa com a avó, né? E deixa com a avó, ou deixa com a avó. A gente tem que usar Desculpa, tô te interrompendo. Perdão. Não, tudo bem. A gente tem que usar aí outro instituto, que é o da guarda. Dá a guarda para a avó. Isso. Aí, então, você terminou aí com os requisitos? Não, dos requisitos, sim. Vamos responder algumas perguntas, depois for o caso, a gente volta. Vamos responder, porque eu vou resumir, senão fica aí só nos requisitos. Então, a Rafaela é de Rio das Ostras, ela está num processo, ela já está no processo de adoção, e ela coloca, né, que Rio das Ostras não aceitou as certidões da Polícia Federal. Ela diz que exigiram do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Sim. Aí ela fala, procede isso? Deu uma travada, eu acho que eu perdi o final. Não aceitou as certidões... Ela diz que o município de Rio das Ostras não aceitou as certidões da Polícia Federal, que eles estão exigindo, estão exigindo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Não aceitou? Com que final? Para quê?
Eu não entendi. Quando ela faz a pergunta, deixa eu ver se ela continua aqui com a gente, porque se ela estiver aqui, aí ela está aqui com a gente. Rafaela, explica, por favor. E explica aí pra gente. Enquanto isso, vamos adiantar, né, as outras perguntas. Perguntaram assim, a Ivene Pacheco, adoção pronta ou intuito personas é o mesmo que a adoção brasileira? Não. A adoção a brasileira, na verdade, é um crime. Porque a adoção brasileira... Primeiro, um grande abraço para a Ivene. A Ivene está em todas as lives que eu participo, em outras também, e ela é uma amiga muito querida. Um grande abraço para ela, pessoal lá de Curravelo, lá no centro de Minas Gerais. Centro mesmo, centro geográfico, assim, sabia? Mas, bem, a adoção brasileira é quando uma pessoa vai e registra o filho de outra pessoa como se fosse dela. Vai lá, nasce a criança, pega, leva no cartório e fala, meu filho, ó, registra aí no meu nome. Isso chama adoção brasileira. Sabe, isso é crime, é fraude no registro público. Não pode, não. Adoção brasileira. Adoção intuito persona é quando uma pessoa pega e fala assim, eu quero que fulano adote meu filho. Eu vou escolher. Sabe, eu só vou deixar se for essa pessoa. E a adoção intuito persona, na maioria das vezes, ela é contrária à lei atual. A gente tem que examinar o caso específico da adoção intuito persona, porque em alguns casos ela pode até ser lícita, em outros casos não. Então, resumindo, não é a mesma coisa. A adoção brasileira é crime e não pode ser feita. É crime mesmo. A adoção intuito persona, ela pode acontecer desde que cumpra os requisitos da lei de adoção. Essa, pelo que você fala, essa intuito persona, ela pode esconder algum interesse próprio, né? Pode esconder, por exemplo, uma coisa que é abominável, que é a compra de crianças. Eu já tive casos em que a gente pôde verificar isso. A pessoa é tão ignorante e sem moral, o sujeito que a mulher já havia consentido na adoção dos filhos do casal, ele estava desaparecido, resolveu aparecer, e quando ele apareceu, ele foi, ignorância muito grande. Foi lá na sala da promotoria me perguntar, eu perguntei, sou consente na adoção? O senhor estava desaparecido há meses, aí não deu sinal, né? As crianças precisavam ser tratadas, o processo está em andamento, mas eu queria saber se sou consciente com a adoção. Ele falou assim, depende, quanto que eles vão me pagar? Eu falei, como é que é? Deixa eu ver. O senhor está querendo, então, vamos entender. O senhor está querendo que a pessoa dê um dinheiro para o senhor concordar com a adoção. O senhor está vendendo os meninos? Ele, bem, não sei se isso é considerado venda, né? Eu falei, quanto o senhor quer? Ele falou assim, tinha que ser aí mais de um salário para cada um. Eu falei, isso é um absurdo.
So anytime you stand, you want your